Maravilha, maravilha, minha gente. Vamos que vamos para mais uma. Marcelindo Beckler. Vamos falar de Chelsea, hein, gente? Vamos falar de um clube que já foi tema aqui desse programa antes do início da temporada e que a gente, como quase todo mundo, avaliava como uma bagunça. Né? O Chelsea contratava à torto e à direito, derramava caminhões de dinheiro em vários reforços, tudo bem que vendia muito bem também, a exemplo do Conor Gallagher no meio desse ano, mas parecia algo muito difícil de resolver a curto prazo. E o senhor Enzo Maresca conseguiu. Enquanto a gente grava esse programa, o Chelsea é vice-líder da Premier League, posição que não ocupava desde janeiro de 2022 com Thomas Tuchel. Inclusive foi a última temporada em que o Chelsea terminou no G4 da Premier League classificado para a Liga dos Campeões. A era Maresca, senhor Marcelo Beckler, parece estar só começando e daqui a pouco a gente vai poder chamar de era mesmo. É isso mesmo, especialmente depois que ele foi demitido, né? Era o Maresca. Tudo bem, né, Frederico? Um abraço para todo mundo que está assistindo. Já vou começar aqui dando um pequeno spoiler. Esses dois nomes que você citou, Thomas Tuchel e Enzo Maresca, estarão no Out of Context que eu trouxe. Fiz uma pesquisa e a gente vai ter hoje um grande Out of Context que vai ter, entre outros, esses dois personagens. Vai gerar um bom debate para o Out of Context. Curioso. A gente agora vai falar sobre coisas mais sérias, que é como que o Chelsea conseguiu fazer de uma bagunça alguma coisa que dá certo. O sonho de toda mãe. Um filho completamente bagunçado, desorganizado, sem foco e transformar em alguma coisa boa. Olha só, Frederico, hoje como a gente vai falar mais do Chelsea dentro de campo, a gente vai trazer bastante estatísticas dos jogadores do Chelsea, como que eles estão se comportando nessa temporada. Para começar, aparentemente o Maresca entendeu que o clube, a instituição e a diretoria do Chelsea são uma coisa, só que ele é um técnico de futebol. Então basicamente o que ele definiu é quem é que vai jogar, como que ele vai treinar e o resto não é problema dele. Escolheu ali alguns jogadores e a gente vai destrinchar no programa de hoje uma eleição muito clara de os jogadores que o Maresca confia, pelo menos até esse momento da temporada. Desde que ele chegou, ele definiu com quem que ele ia trabalhar, meio a um elenco muito inchado. O time base atual tem um jogador que é da base e 10 que foram já contratados pelo Ted Boehly, o dono do Chelsea, desde que o Roman Abramovich teve que vender o clube. O Robert Sanchez no gol, Caicedo, Fofana, o Colwill e o Cucurella, Lavia, Enzo e o Cole Palmer, Madueke, Nicolas Jackson e Pedro Neto. São os jogadores mais utilizados até aqui. Tem ainda jogadores que são reservas, titulares, que entram e saem, por exemplo, o Malo Gusto pela direita é o nono jogador com mais minutos no time. Ele foi reserva contra o Aston Villa, foi reserva contra o Tottenham, as duas últimas rodadas até o momento que a gente está gravando esse vídeo. E o Jadon Sancho é o 12º jogador com mais minutos, foi titular nesses dois últimos jogos, ou seja, muda um pouco o elenco, começa a rodar um pouco o plantel, mas tem Fred, esse aqui como basicamente um time que vem jogando mais vezes e esses jogadores os mais utilizados até aqui pelo Maresca. Exato. E talvez quem está mais distraído pode ter se surpreendido ao você ler o Caicedo como o lateral direito desse time, e é uma das surpresas mesmo desse Chelsea mais recentemente, inclusive porque o próprio Maresca disse que foi sempre o plano dele, que ele não está colocando o Caicedo, que foi lateral direito contra Aston Villa e contra o Tottenham, duas rodadas grandes recentes do Chelsea na Premier League, não colocou ali só porque o Reece James não consegue se recuperar ou porque o Malo Gusto não está tão bem, inclusive fisicamente. É porque sempre foi o plano dele de ter o Caicedo, muito porque o lateral do Chelsea com a bola joga por dentro no meio campo. Então com a bola não muda muito a função do Caicedo, mas a gente tem, ainda olhando para esse Chelsea, claro, jogadores que geralmente sentam no banco e com uma etiqueta muito pesada, né? O valor do banco do Chelsea, como a gente já imaginava, é muito grande. O João Félix é o 14º apenas com mais minutos até aqui, 52 milhões, custou aos Chelsea. O Nkunku, que não consegue ser titular, é o 15º na lista de minutagem, 60 milhões. O Disasi é o 19º, 45 milhões e não tem nenhuma cara de que se aproxime do time titular. Ao contrário do João Félix e o Nkunku, que
podem beliscar alguma coisa no time titular, e o Mudryk, esse também cada vez mais longe, 21º em minutagem, 70 milhões de libras, o mais caro desse banco de reservas do Chelsea. Mas quando a gente olha para o time dentro de campo, existe algo muito valioso pro Maresca, e talvez como consequência do trabalho que a comissão dele faz no Chelsea, que é um time que pouco se machuca. Também roda pouco o time titular, porque quase ninguém se machuca, quase ninguém vai dando lugar a outro. Agora a gente teve, infelizmente, a lesão do Fofana, mas é um time que consegue se repetir com muita constância. Apenas 2 times da Premier League tiveram menos jogadores machucados do que o Chelsea até a gravação desse programa, que foram o Nottingham Forest e o West Ham. Então, roda menos, porque também se machuca muito pouco, e a impressão digital do Maresca na identidade do Chelsea é algo que acho que hoje em dia o torcedor cobra muito, né? Qualquer torcedor quer ver qual é a cara do treinador no próprio time. E essa previsibilidade positiva a gente já consegue ver no Maresca do Chelsea, Marcelo. Sim, é curioso isso sobre rodar elenco também, só voltando um pouco, porque ele às vezes usa as outras competições para rodar, né? Por exemplo, Isso. o Cole Palmer, que nem inscrito está na Conference League. É um torneio que o Chelsea tem que estar lá, porque ele, infelizmente, para o próprio Chelsea, conseguiu a vaga, mas assim, é um torneio que, por enquanto, é um torneio maldito pelos adversários. É basicamente o Chelsea sair de excursão cidades pequenas da Europa afora. E aí outros jogadores com menos minutos na Premier League vão tendo as oportunidades ali de manter ritmo de jogo e, quem sabe, mostrar serviço também. O time tem jogado num esquema bastante interessante. A gente vai falar daqui a pouco sobre, por exemplo, o passo à frente que o Enzo Fernandes deu essa temporada. Sobre isso de Cucurella ou de Caicedo, um dos dois, normalmente o Caicedo, jogar por dentro do lado do Lavia e o outro jogador jogar numa linha mais avançada, mas os laterais por dentro, com um ficando na defesa, às vezes o Cucurella fica mais, né, como quase um terceiro zagueiro e sobe o Caicedo. Já foi diferente com o Malo Gusto ficando e o Cucurella subindo. Tem um jogo contra o West Ham, que o Cucurella vai muito bem por dentro, por exemplo, antes dele começar a usar o Caicedo por ali. É um 3-2-4-1 quando ataca, com 2 jogadores por dentro, como o Cole Palmer e o Enzo Fernandes, 2 bem abertos, Pedro Neto e o Mudryk. Às vezes é o Sancho por um lado e o Mudryk pelo outro, às vezes é o Pedro Neto por aquele lado e o Sancho pelo outro, direita e esquerda, e o Cole Palmer e o Enzo Fernandes mais por dentro, com o Nicolas Jackson aproveitando melhor os minutos e as oportunidades nessa temporada. Maresca chegou a dar uma declaração, né, Fred, falando sobre jogar com os pontas e ter 1 contra 1, concentrar muita gente por dentro, pouca gente pelos lados do campo, porque quando a bola chega do lado do campo é para ter situação de 1 contra 1. E ele fala que na maior parte dos jogos, nossos pontas têm situação de 1 contra 1 10 vezes por partida. É a intenção dele, e a gente tem visto isso, né? Realmente muitas situações que esse 1 contra 1 dá frutos ao Chelsea. E é o sonho de todo ponta, né? O ponta, ele quer pegar a bola com a defesa desguarnecida e você ter uma situação de drible que o treinador te dê essa liberdade, né? E isso tem funcionado muito bem. É interessante você ver, o Palmer, ele ocupa muito o setor do lado direito do campo, né? Ele tá jogando mais centralizado, mas quando ele pisa em um dos lados, é geralmente na direita. Mas a gente vê em alguns jogos, por isso que eu acho legal também que, por mais que o Maresca já tenha uma identidade, ele faz alguns ajustes por jogo que tira uma previsibilidade negativa. E tem jogos que o Palmer está pisando ali do lado do Cucurella para poder sobrecarregar e deixar o Pedro Neto ou o Sancho ou quem é que jogue por ali pela esquerda no 1 contra 1 contra o adversário. Volta e meia ele faz isso pela direita também para liberar ali o Madueke ou o Pedro Neto, que também tem jogado pela direita às vezes. Enfim, é um Chelsea que tem sido... Eu acho que esse é o mais... talvez a melhor notícia. É legal de ver o Chelsea jogar. O Chelsea é um time divertido. Você hoje liga o jogo do Chelsea e você muito provavelmente vai se entreter. E não é aquele entretenimento que é pro adversário, como às vezes é o Tottenham, por exemplo. Mas é um entretenimento que é pro próprio torcedor. Inclusive a torcida do Chelsea tem cantado muito nas arquibancadas. Marcelo, o Chelsea está de volta. Chelsea are back. Achava que era Chelsea is back. Não, Chelsea are back. É que no inglês dos Estados Unidos geralmente é is. Mas aqui na Inglaterra você várias vezes, quando se refere a uma instituição que representa um grupo, você pode falar o a, mas o is também não está, o singular não está errado. Eu sou muito mais habituado à cultura da América, né? A América. Eu posso visitar América. Esse lindo país, eu evito.
Realmente, é um Chelsea divertido de ver, tá? E é engraçado ver já um trabalho autoral do Maresca, assim, como ele não quis copiar outros trabalhos, ser mais um filho do Guardiola, por assim dizer, né? Algo que a gente já tratou aqui no programa, mas usar conceitos de como trabalhar a bola, de como com a bola ter um desenho tático e sem a bola outro, como fazer um defensor virar um meio-campista, algo que a gente já viu no futebol. Basicamente, ele se serviu de alguns pratos que já existem, de alguns ingredientes que já existem, mas montou o time dele. E para mim, com essa intenção muito clara de concentrar a gente por dentro, jogo por dentro, para deixar os lados desabitados. E quanto menos gente do lado, menor chance de ter cobertura por 1 contra 1 dos pontas dele, e eu gosto dessa alternativa. Alguns números para a gente ver do Chelsea de 2024 e 2025. É o quarto em posse de bola da Premier League, fonte do WhoScored, com 56,2% de posse de bola média por jogo. Na temporada passada foi o quinto em posse de bola, com 59%. É engraçado que tem menos posse de bola e ainda assim sobe uma posição, né? Tem 56 e é o quarto na temporada passada, com 59 foi o quinto. Nessa temporada é o terceiro que mais acerta passes, e na temporada passada também tem uma porcentagem de acerto de 86,9, na temporada passada 87,5. Na temporada passada, basicamente, o time ficava um pouco mais com a bola e acertava um pouco mais passes. Mas aqui é que vem a grande diferença. É o time que mais tem possibilidades de gols pelas finalizações que tem, o famoso XG. É o time que mais cria possibilidades na Premier League e o quinto da Europa, contando apenas ligas nacionais. Na temporada passada, o Chelsea foi o quinto que mais criou probabilidades de gol na Premier League. Então, cria muito mais nessa temporada do que na última. E também recebe menos finalizações. Nessa temporada, ele é o quinto time que menos permite finalizações, e na temporada passada ele foi o 14º, ou seja, ele foi o sexto que mais recebeu finalizações na Premier League. Funciona muito mais, né, Fred? Assim, a posse de bola é parecida, mas dessa vez ela serve para você atacar melhor e para você receber menos quando você não tem a bola no pé. Recebe menos finalizações e quando finaliza, finaliza com mais qualidade. São dois termômetros muito bons, né? São números quentes, não são números frios. Quando a gente vê essa diferença de criação de possibilidades de gol e ainda mais a menor vulnerabilidade para permitir finalizações do time adversário. Inclusive, o Sanches está fazendo uma temporada que, por mais que eu ainda ache, e sinto que a torcida do Chelsea também, que ele não é um goleiro, ou não parece se aproximar de um goleiro do tamanho do Chelsea, o Chelsea idealmente contrataria um goleiro melhor, ele não está comprometendo. Também porque o sistema do Chelsea não está permitindo que ele sofra tantas finalizações como na temporada passada. E aí quando a gente olha... Isso é um ponto muito positivo mesmo para qualquer goleiro, né? Que finaliza em pouco. Realmente tem bem menos chance de ele ter que mostrar serviço. Então, o fato do time ser o quinto que menos permite finalizações também ajudou bastante em relação ao time que era só o sexto que mais permitia, para que o Robert Sanchez possa mostrar todo o seu trabalho ficando mais longe do perigo possível. Eu acho que assim, isso é muito bom quando você está na posição do Sanchez, mas quando você é um goleiro de time pequeno, quanto mais chute vier, melhor, né? Aquele clássico goleiro de time que luta contra o rebaixamento e consegue uma grande transferência, aí depois da transferência não. É melhor você se esconder. Mas você defender uma defesa que é uma água, né? Sofrer 800 gols, mas fazer 80 defesas, vai enganar alguém. Você vai enganar alguém. É goleiro de peneira. Goleiro de peneira que vai fazer teste, ele tem que ficar no time ruim. Isso. Vai que ele fica no time bom, chega uma bola indefensável, ele tem uma chance de mostrar serviço e era indefensável. Então, se você é goleiro, quanto pior o seu time, escolha essa equipe. A não ser que você não seja um bom goleiro. Aí escolha ir para um time que você possa ser banco de reservas. Aí realmente também é um muito bom lugar para estar. Então, na peneira, que a sua defesa também seja uma peneira. Exatamente. Cole Palmer. É o grande astro desse Chelsea, um dos melhores jogadores da Premier League desde que chegou, um dos melhores jogadores da Europa desde que chegou, pelo menos na posição dele, cara. Assim, o Palmer é impressionante o quanto que, se você cruza na rua com ele, você jamais diria que é um jogador de futebol. Primeiro de tudo, né? Assim, o Palmer não tem nenhum biotipo de jogador de futebol, nenhuma postura de jogador de futebol, mas ele joga uma barbaridade. Eu lembro que quando ele sai do Manchester City já dava para ver
alguns traços de que era um jogador de qualidade, mas nada próximo do que a gente viu com o Chelsea. E tem um cara que trabalha cobrindo os jogos da base do City que ele me falou: esse cara era para ter ficado. E eu não acreditei nele, e o tempo mostrou que ele estava coberto de razão. O grande ganho, talvez, um dos grandes, né, do Chelsea do Maresca, Marcelo, é você reduzir a dependência no Palmer, né? Assim, o Palmer, ele carregava o Chelsea na temporada passada, ele segue sendo o astro, mas ele deixou de ser uma das poucas boas notícias para ser a cereja do bolo, né? De um bolo bem feito. Ele, na temporada 24-25, para vocês terem ideia, ele participou de 26,5% dos gols do Chelsea até aqui. Entre gols e assistências, ele participou de 17 dos 64. Na temporada passada, ele participou de quase 40% dos gols do Chelsea. 39%, com 40 participações dos 103 gols do Chelsea na temporada passada. Algumas coisas aqui chamam a atenção. Primeiro que, temporada passada inteira, o time só fez 103 gols, já está com 64, a gente está agora no meio de dezembro, e olha que dezembro ainda tem muito jogo para acontecer no futebol inglês. E outra coisa que chama a atenção é como o Palmer não está inscrito na Conference League, ele também deixa de participar dos gols do time nesse torneio, né? Se a gente for pegar participações dele na Premier League, ele ainda tem uma boa participação, até bastante parecida com a da temporada passada, mas o time está rodando sem ele quando precisa rodar sem ele, e realmente precisa dele na melhor competição, no seu melhor nível possível. Então está avançando na Conference League e tal, sem contar com o Cole Palmer, que é um jogador que vai muito bem. E quando você olha, o Palmer, ele participa da classificação do Chelsea para a Conference League porque foi uma pré-conference, né? E aí ele participa de 2 jogos, então a gente tem 17 jogos dele nessa temporada com 17 participações para gol. Média de 1 por jogo. Se você tirar esses 2 jogos que ele não participou de gols, fica 17 em 15. Né? Olhando só para a Premier League, uma participação ainda melhor. Mas para ser justo com a temporada passada, foram 45 jogos do Palmer, 40 participações diretas. Então assim, a média está praticamente igual. Ele melhora, inclusive, de 0,9 para 1 ou para mais de 1 quando você só olha a Premier League. E ele melhora sendo menos essencial. Ou seja, então, ele continua bem, só que você somou outros jogadores que também vão bem sem a necessidade que o Palmer ou faça o gol ou dê o passe final, né? Exatamente. Então, cara, é uma grande notícia, porque você melhorou o time para melhorar uma estrela. Então, assim, vitória por todos os prismas que você olha para esse Cole Palmer, que é realmente impressionante, né, Beckler? Eu acho ele muito bom desde a primeira vez que eu vi. Eu tinha visto no Sub-21, a Inglaterra venceu a Espanha, e ele tinha feito o gol de falta, o gol cobrando a falta. Eu agora não lembro se ele cobra a falta e não é gol dele. Conta como assistência, acho que é isso. Porque ele bate a falta, ela desvia um outro jogador da Inglaterra. Pode ser. E para essas coisas de estatística da vida, conta que o outro cara fez o gol e que ele deu um passe para gol. Mas eu lembro que ele jogou muito bem aquela partida. E quando ele jogou na temporada passada a Supercopa pelo Manchester City, ele acho que ele faz o gol, inclusive, contra o Sevilla, né? Isso. O jogo é 1-1. Ele bota o jogo no bolso. E o que eu já tinha visto, eu tinha gostado bastante. Eu realmente não esperava que ele era um jogador de 40 participações em gols, especialmente num time ruim como o da temporada passada. Mas é realmente um desses que... Outro dia alguém perguntou num programa pra gente se ele era o melhor 10 do futebol europeu. Eu ainda não sei, porque eu acabei de novo automaticamente de esquecer todos. Mas assim, ele é um dos. De um ano e meio pra cá. Sim. Que eu acho que é o que tá na conversa. Musiala. O Dani Olmo quando tá são, também assim, é excelente. A capacidade de jogo que tem o Dani Olmo quando tá saudável. Só que você vê, o Cole Palmer consegue jogar todos os jogos da temporada, quase que todos os minutos. O De Bruyne também não consegue. O De Bruyne também não consegue. Você sempre fala, né, que disponibilidade física também é uma qualidade a se avaliar em um jogador, porque não pode ser um jogador teórico, tem que ser um jogador que de fato jogue. É realmente muito bom. Um desses tantos que o Chelsea apostou, esse deu certo, esse deu bastante certo e já é fácil de afirmar. A questão é que agora, Fred, é saber onde que esse time pode chegar. A gente no programa que fez no início da temporada colocou o Chelsea com expectativas razoáveis em relação ao que está agora. Eu lembro que eu coloquei o Chelsea dentro do G4 e você não. Então, eu não. É a sua chance agora de pedir desculpa para todo mundo. Desculpa, mas vamos esperar até o fim da temporada. Mas no G4 acho que briga por Champions está garantida, né? Assim, acho que já está contratada. E aí a questão é saber para onde que vai, né?
vai para a Champions. Esse time pode daqui a pouco brigar por título, ou nessa temporada já brigar por título. A minha sensação é, existe uma distância grande do Liverpool para os outros, e os outros são Arsenal, Chelsea, daqui a pouco o Manchester City quando voltar. Mas desses três, para os próximos, Fred, eu vejo muita diferença. O Brighton tá por ali, o Tottenham arrisca chegar, mas também arrisca não chegar, pelo que faz contra os times pequenos. O Manchester United não vai chegar nessa temporada ainda, porque mesmo depois da chegada do Ruben Amorim, acho que ainda tem muita coisa para limpar dentro do clube. Então acho que não vai ter algum outro para chegar nesses 4 nessa temporada. Não vai ter um Aston Villa como na temporada passada, um Brighton como arriscou, o Manchester United ainda não vai se reerguer. Então acho que ele vai estar no G4. E eu acho que não vai brigar por título nessa temporada, porque é uma distância grande para o Liverpool e é um time jovem. A média de idade do Chelsea é menor que a do Barcelona. O Barcelona que joga com média de 24,6 anos, alguns jogos de Champions, a do Chelsea é de menos de 24 anos. E eu acho que em algum momento o fator inexperiência, jogadores muito jovens, pode pesar ainda para esse time. Eu acho que o Maresca faz muito bem quando ele se retira da briga pelo título toda vez que é perguntado. E é uma questão justa porque, repito, o Chelsea está na segunda colocação quando a gente grava esse programa. Possivelmente ou provavelmente ganhou do Brentford no fim de semana, então ainda conseguiu mais Chelsea. bons números. Parabéns ao Chelsea. E perdão ao Thomas Frank por desconsiderar uma chance do Brentford ganhar. Adoro o Thomas Frank. Mas é um Chelsea que eu também acho que em algum momento pode faltar experiência e experiência de brigar por coisas grandes, né? O Palmer tem essa experiência, mas como reserva no Manchester City. Ele tem agora essa missão de conseguir talvez colocar o Chelsea numa conversa que não pertencia, mas só de garantir vaga na Champions é um passo até prematuro para um treinador que está chegando agora com nenhuma experiência de Premier League, né? O Maresca só tem uma experiência, uma pequena na Itália, depois de auxiliar do Guardiola e agora na Championship com o Leicester. Mas eu acho interessante também a gente ocupar essa linha que não é tão tênue assim, entre surpresa positiva, mas também não é um patinho feio, né? O Jamie Carragher está falando isso muito bem aqui. Não é uma história de alguém que saiu do nada. O Chelsea investiu mais de 1 bilhão em reforços com essa gestão do Bowley e da Clear Lake. Então, assim, entendemos que é uma surpresa, mas também não é algo que não tinha de onde tirar. Inclusive, os últimos 3 anos do Chelsea, ele tem negativo entre chegadas e partidas, entre o que gastou e o que vendeu, 788 milhões de euros. Isso não é o tanto que ele gastou. Isso é o que ele gastou menos o que ele vendeu. Ou seja, é muito mais grave, não é que ele investiu isso. Isso aqui já é contando saldo, as vendas, é o saldo de menos 788. Isso basicamente obriga o Chelsea a ter resultados esportivos. Porque os resultados esportivos, os bônus, participar da Champions, participar desse Mundial, mas também vai precisar participar do próximo pelo dinheiro que o Mundial pode dar, é o que vai ajudar a salvar as finanças do Chelsea. Revalorizar jogadores, a gente está vendo aqui 300 milhões de euros basicamente no banco de reservas do Chelsea com poucos minutos, a gente contou que alguns jogadores 227, mas se for somar outros jogadores que também não jogam tantos minutos assim, chega na casa dos 300. A surpresa, Fred, é porque no meio de toda essa bagunça, desorganização e praticamente um all-in institucional, com tantos e tantos e tantos jogadores, que o Maresca tenha conseguido separar o time de futebol de tudo isso e fazer tão rapidamente um time de futebol. Embora assim tão rapidamente porque ele mudou muita coisa. Porque o da temporada passada, o do Pochettino, o Chelsea de 2024 já tinha feito muitos pontos, né? Eu acho que só Manchester City e Arsenal tinham feito mais pontos do que o Chelsea num recorte só de 2024. Mudou tudo. Assim, não é um time que tem nada a ver mais com aquele time do Pochettino, mas alguns jogadores já vinham dando resposta, o Cole Palmer o principal deles. E a questão é essa, quando você em 3 anos tem um negativo de 788 milhões, estar em segundo lugar a 7 pontos reais do Liverpool, sem contar que o Liverpool tem um jogo a menos, ainda tem que ser considerado quase frustrante. É porque a gente sabe que o início de uma caminhada tem esse contexto, mas esse time tem que brigar e tem que conquistar pelo tanto de dinheiro que gastou. Tanto é que você vê que a maior parte do time titular não foi contratado pelo Maresca. Já estava ali, né? O Enzo Fernandes, o Fofana, o Cucurella, o Caicedo, o Palmer, o Lavia, o Jackson, o Sanches, o Madueke já estavam ali. Que chegaram agora, então, volta e meia no time titular, Pedro Neto e Sancho. Então, é o time do Pochettino, mas que também já tinha sido do Graham Potter, melhorado
por uma diferença vital que é a posição do treinador. E tem algo aqui que é, como é um time muito jovem, esse time pode fazer sucesso por muito tempo. Exato. Então o que é bom é que esteja fazendo sucesso agora, porque daqui a 1, 2, 3 anos, talvez o Chelsea não tenha mais o fôlego financeiro para contratar tanto. Então esses caras que a gente esperava que rendessem e que agora estão rendendo, eles de fato precisam mostrar resultado. E chegando duas possíveis grandes estrelas, né? O Estevão e o Kendry Páez. Dois jogadores sul-americanos que podem encaixar e melhorar esse time. Não sei se de cara são ainda mais jovens do que esse jovem Chelsea, mas eles podem ser jogadores que garantem ainda mais tempo ou ainda mais um brilho para esse Chelsea já melhorado. Inclusive, o Palmer cada vez mais centralizado como posição, por mais que em campo ele vá para a direita, é uma boa notícia para o Estevão, por mais que o Estevão diga que prefira jogar pelo meio, né? Então eu estou interessado para projetar isso já, Beckler. O que eu vi do Estevão foi saindo da ponta em diagonal. Eu não me lembro de ter visto o jogo dele pelo Palmeiras jogando como um jogador mais articulador pelo meio. Eu até acho que é mais fácil ele se adaptar primeiro ao futebol inglês do lado do campo, porque ali é basicamente receber a bola em boas condições e ter um contra um. No meio precisa ter uma leitura muito melhor do jogo, que para um jovem de 18 anos, quando ele chegar, vai ser mais difícil de ter. Mas a boa notícia é, quando a gente fez um vídeo sobre o Chelsea no início da temporada, a gente tinha muitas dúvidas do que seria do Estevão jogando na posição do Cole Palmer, esse jogador que fez 40%, participou de 40% dos gols do time. Quando não tem mais esse problema, quando o problema é brigar por posição com Pedro Neto ou com Madueke, fica boa a vida do Estevão, porque pode ser que ele não seja bom logo de cara. A gente está vendo que Vitor Roque, que Endrick, que o Vinícius Júnior, quando chegou, demorou uns 2, 3 anos para ser o Vinícius Júnior que a gente vê hoje, mas que ele não tem a concorrência do Palmer já é uma muito boa notícia. E já estão conversando, né, por rede social, assim, trocaram umas mensagens. Eu vi uma entrevista do Palmer para o grande João Castelo Branco da ESPN. Para finalizar rapidamente, projeção do Chelsea, algo que pode fazer a diferença lá na frente e que tem que melhorar é o aproveitamento no confronto direto contra o Big Six, né? Nesse primeiro turno venceu que foi esse mais recente agora contra o Tottenham fora de casa. São 2 empates, um em casa contra o Arsenal e outro aqui em Manchester contra o United. E as 2 únicas derrotas do Chelsea até a gravação desse programa na Premier foram para City, no Stamford Bridge, e para Liverpool em Anfield. É algo que, se possível, seria importante melhorar no segundo turno. O jogo contra o Tottenham eu só vi o caos que foi, os escorregões do Cucurella e depois a grande virada do Chelsea no final, mas não vi o jogo inteiro para analisar. Contra Arsenal e Manchester United eu vi e achei 2 jogos muito frios, né? Assim, 2 jogos meio nhenhenhé, e isso me decepcionou muito, exatamente por ser um Chelsea mais alegre. Chegou nos grandes jogos, ele foi um pouco mais triste, assim como contra o Liverpool, que também foi um jogo mais assim, embora para mim ali o empate teria sido mais justo. E eu gostei do time contra o Manchester City. Ainda era um outro Manchester City e também era um outro Chelsea. Era o primeiro jogo da temporada, acho que foi a primeira rodada, né? O City primeira rodada. Tinha jogado Supercopa contra o United. E ali eu acho que apesar do 2-0, teve um possível pênalti pro Chelsea, uma mão na bola, não marcar e tal. Apesar do resultado, o Chelsea já tinha me deixado ali boas sensações. Depois daquele jogo contra o Manchester City, eu assisti contra o Wolverhampton, fez uma goleada de 6-2 e teve algum outro jogo também assim que foi muito bem. Eu falei, é verdade o que eu tinha visto contra o Manchester City, que tinha me deixado boa sensação. Então os resultados aqui é só uma vitória nos 5 jogos contra a Big Six, mas as sensações contra Manchester City, Liverpool, eu gostei. Contra Arsenal e Manchester United menos. Tá tudo dentro de contexto, Marcelo Beckler? Agora chega a hora da pesquisa fora de contexto. Vamos lá. Seguinte, fiquei Fred, curioso. Eu quero que você, de bate pronto, me fale a primeira coisa que vier na sua cabeça quando eu falar uma característica de Enzo Maresca. Careca. Isso aí. Mas eu sabia. Não foi combinado, meu povo. Não foi combinado. Mas eu conheço. Boi preto conhece boi preto. Sabia. Exatamente. Sabia. E o out of context vai por aí. Porque eu vi Enzo Maresca careca, se parece com outro careca que é Pep Guardiola, e eu fiz uma longa pesquisa sobre calvície e técnicos de futebol, Fred. Ai, Marcelo, obrigado por isso. Pode, por favor. Vamos lá. Dos últimos 10 técnicos do Chelsea, 4 são calvos. Além do Maresca, Thomas Tuchel, Maurício Sarri e Rafa Benítez. Mas aqui eu deixo aberto para o diálogo.
e para o debate e para opiniões que queiram divergir de mim. Se tem um pouco de cabelo, Thomas Tuchel, por exemplo, claramente rouba e pega o cabelo do lado e coloca para cima. Isso. O do Maurício Sarri já vai fugindo bastante da cabeça, mas ainda tem ali alguma coisa. E o do Rafa Benítez também. Você considera esses 3 calvos ou não, Fred? Ah, são calvos. Considero 100%. Considero calvo, né? Então tá bom, eu também. Considero. Senão a gente teria que voltar lá em 2012, Roberto Di Matteo, para ter um próximo técnico calvo no comando do Chelsea. Mas a minha pesquisa não parou por aí. Por favor. Qual das 5 grandes ligas europeias tem o menor número de calvos como técnico? Ah, cara, eu vou chutar aqui o Arsenal. Não. Ligas. Ah, tá. Liga, perdão. É que o Arsenal, eu lembrei. Se bem que o Unai Emery é calvo? Não, né? Não. Tem um belo cabelo dos anos. É que ele tem muitas entradas, mas ele Sim. tem um cabelão aqui atrás. Ele disfarça deixando o cabelo onde pode. Isso. Liga com mais ou menos? Desculpa. Liga com menos. Se você quiser também, eu dou a liga com mais calvos, mas simplesmente porque tem um empate, um duplo empate no primeiro lugar, então eu prefiro ir de trás para frente. Liga com menor número de calvos no banco de reserva. Eu chutaria a Série A italiana. Não. La Liga. La Liga tem 3 técnicos que eu considero calvos. E aqui eu já vou falar uma coisa. Eu não estou colocando técnicos ex-calvos ou que tiveram a calvície interrompida. Tá bom. Porque se você for olhar, e faz favor, André Pseudo e edição, coloquem na tela, Pepe Bordalás e Vicente Moreno são ex-calvos. Então, Eles passaram em Istambul. Passaram em Istambul. Estou contando os calvos atuais. De La Liga a gente tem o Jagoba Arraste, o Cláudio Giraldez e Hansi Flick. 59 anos isso. o Hansi Flick também, né? Já estava na hora realmente de ter uma calvície bem legal. Na Premier League, nós temos Pep Guardiola, Xandais, Nuno Espírito Santo, Verdade. Arne Slot e Enzo Maresca. Temos na Bundesliga... O dobro, então. Tá. Temos 5 na Bundesliga, que são Frank Schmidt, Oli Werner, Jess Torup, Vincent Kompany, também já é calvo há bastante tempo, Bastante tempo. e Christian Ilzer. Na Série A italiana, apesar de ter várias cabecinhas brancas, nós temos Vincenzo Italiano, Mauro Giampaolo, Claudio Ranieri e Patrick Vieira. E para finalizar, a Ligue 1 tem Alexandre Dejot, Anthony Comboiré, Didier Digard, Jean-Louis Gasset e um outro conhecido por sua calvície e também pelos seus músculos, Jorge Sampaoli. Jorge Sampaoli, é verdade. Também é calvo há bastante tempo. Então, Beckler, para eu entender, você pesquisou cada nome para checar. Então você Sim. fez uma pesquisa aí de 60 clubes. São 3 ligas com 20 clubes e mais 2 ligas com 18 clubes. Então são quase 100. 96 clubes. Você está de parabéns, porque isso é o jornalismo profundo. Sim. E outra coisa, né? Com double check. Porque às vezes em uma foto tá calvo e na outra menos. É verdade. Então ainda tive que... Depende do ângulo, depende da época, porque tem foto que é de 4 anos. O cara ainda não era calvo e agora já é. Então, assim, me demandou bastante tempo. Esse programa, inclusive, atrasou uns 20 minutos no início da gravação dele. Porque eu estava numa pesquisa sobre calvos. Eu cheguei a dar um Google para pesquisar o que é considerado ser calvo. Para tentar estabelecer um parâmetro. Colocar técnicos para cá ou para lá. Teve algum que você ficou muito na dúvida e você colocou no sim? Que eu não vou lembrar. Os da Inglaterra são 100% calvos. Os da Inglaterra são muito calvos, né? O Hans Flick, eu dei uma olhada. E aí eu fui ver a última vez que eu entrevistei ele. Que ele tem aquele cabelinho ralo que pode enganar, né? E outra coisa, é meio que da cor da pele. Então acho que engana mais ainda, sabe? Se ele fosse bem branco com o cabelo bem preto, a gente perceberia todo o potencial de calvície de Hans Flick. Verdade. Cláudio Ranieri também, porque assim, o que Cláudio ele já Ranieri, foi cabeludinho.
E ele deu uma interrompida na calvície já há muito tempo também. Então ele chegou ali num ponto de 35% não calvo, 65% calvo, que pela idade dele eu fiquei assim, pô, será que ele é calvo pra idade dele? Será que ele é calvo pra uma pessoa normal? São bons questionamentos. Foi um trabalho muito duro. O pessoal, por favor, se puder comentar se vocês concordam com todos os indicados aqui da reportagem profunda, grande de Marcelo Beckler, ou se vocês trazem alguma polêmica nas escolhas. E outro, se tem mais algum calvo que não foi lembrado Isso. aqui. Técnico Verdade. de uma das 5 principais grandes ligas europeias. E assim, a gente não vai fazer essa pesquisa aqui agora, porque minha memória é muito ruim, mas se alguém puder colocar nos comentários os calvos e não calvos do Brasileirão 2024, contando técnicos já demitidos, que são vários, Sim. vamos comparar com as ligas europeias para ver se o Brasileirão está no meio do bolo ou está numa ponta ou na outra. O meu out of context, eu mudei. Não é o que eu te disse antes do programa, Marcelo Beckler, porque você me trouxe uma lembrança que eu acho maravilhosa. É um out of context muito rapidinho e que eu vou contar com a ajuda do Pseudo para colocar na tela. Porque depois do sorteio do Mundial, que colocou o Chelsea e o Flamengo no mesmo grupo, tem uns malucos da torcida do Flamengo no Twitter provocando de maneira incessante o Chelsea. E tem muita página grande do Chelsea já irritadíssima com o comportamento dos torcedores. Então está se criando uma rivalidade no microcosmo que é o Twitter e de torcedores fanáticos e cronicamente online, que eu acho, assim, o Mundial de Clube já se pagou para mim com isso. Assim, ver uma troca de provocações. Tipo, o torcedor do Flamengo chamando o Chelsea de time de bairro, né? Porque tem o nome de um bairro realmente em Londres. E os torcedores do Chelsea incomodadíssimos, chamando o Flamengo de um time com nome de um pássaro rosa. Assim, tá começando um negócio que eu nunca previ e que esse Mundial talvez nos traga em outras instâncias, mas que eu tô achando maravilhosa. Parabéns ao torcedor rubro-negro que começou com essa ideia. Agora, a gente pode falar, nossa, que coisa infantil, nossa, que besteira. Você sabe o que eu fiz em Dortmund na semana passada já? Que eu fui fazer Dortmund e Barcelona? Eu levei para os torcedores do Borussia Dortmund tweets de torcedores do Fluminense falando sobre o confronto que a gente vai ter no Mundial de Clubes. E provoquei eles... Olha, eu quero ver esse conteúdo. E provoquei eles, acho que já está no ar, e provoquei eles de forma ao vivo. Mostrei os tweets, a gente traduziu para alemão, e falei, pô, muito melhor do que ver gente brigando no Twitter é ver gente brigando com tweet na sua frente. E eles se irritaram? Não, eles levaram numa boa, infelizmente. Os alemães estão bastante legais. Discordaram, riram e tal, mas não chegou a ponto de ofender alguém falando que é um pássaro rosa. Infelizmente, essa maturidade ela é muito saudável. Até demais. Vamos então para a indicação do programa de hoje, Marcelo Beckler, porque já estamos com aquele clima natalino, né? Aquele clima que para alguns é natalindo, inclusive, porque temos o especial de Natal do irmão do Jorel. Sim, eu estou muito feliz que o irmão do Jorel voltou para o nosso programa. Ele está sempre lá na Max, inclusive esse especial de Natal já está na Max, com gente entrando de penetra na ceia. O que eu acho uma atitude muito correta e muito divertida, potencialmente. Imagina, você chega naquela ceia de Natal que tá a sua família inteira, até demais, aqueles primos que você não vê há 30 anos, ou há 2, 3, 4, 5, que você esqueceu o direito da existência deles, e você não sabe quem é penetra e quem não é. Você sabe que eu vou passar o Natal esse ano sozinho, aqui em Barcelona, e eu tentei meio que me convidar para uns 3 natais. Ninguém entendeu. Então eu quase fui. Vem pro meu, Marcelo Beckler. Eu perguntei o que você ia fazer no Natal, mas eu percebi que não dava. Você foi um deles. Não, mas eu vou cobrir jogo, né? Então, mas assim, você imagina 2 brasileiros numa ceia de Natal britânica. Eu acho que é brasileiro demais para uma ceia de Natal britânica. Seria a ceia de Natal britânica, ela é muito comportada, pelo menos da família da Sarah, né, que é que eu participo.
Então eu pensei que seria um pouco demais. Se fosse passar só vocês dois, mais um pessoal, uns amigos, eu até me chamava. Mas em família eu achei demais. Eu ainda tô quase como um penetra nos natais da família da Sara. Agora, é tudo muito diferente. Natal do irmão do Jorel. Tem abacate? Tem que ter abacate. Tem que ter. Tem que ter abacate. Eu não sei como o abacate entra numa ceia de Natal. É um desafio, hein? É verdade. Você gosta, por exemplo, de abacate com peru? Nem era pra ficar engraçado. Eu ouvi peru e eu já ri. Eu já perguntei nessa intenção. Tem potencial, tá? Tem potencial. É verdade. Tem uma boa proteína. Peru é uma proteína de qualidade. Agora, por exemplo, você colocar abacate na maionese. Trocar as pastas por abacate. Você deve dar uma nojeira, arroz com abacate. Nossa, deve ficar insustentável. Mas você colocar um guacamole de entrada não é tão ruim. Exatamente. Dá pra ter um abacatezinho. Dá pra ter um abacatezinho. Então, dá pra ter um abacatezinho. Irmão do Jorel que vai fazer essa ceia de Natal com penetra, coloca abacate. Mas assim, as nossas melhores histórias de Natal vão ao ar no programa do dia 24, tá? Do nosso Fred e Beckler explicam da terça 24. Então, vamos pensar nas nossas melhores histórias de Natal para o próximo Out of Context. E por enquanto, depois de Out of Context e depois de indicação, vem resumo. Fred Caldeira, como que você resume o Chelsea de Enzo Maresca até aqui? Eu acho que é um Chelsea surpreendentemente ótimo, mas que quando você olha para as contas, você tem que exigir mais nos próximos anos, né? Essa sempre foi o termômetro por aqui. Depois de investir mais de 1 bilhão, ficar como estava era uma tragédia absurda, e como ele parece estar ficando, é algo mais dentro dos conformes, mas esse Chelsea vai precisar brigar pelos títulos grandes da Premier e da Champions nos próximos anos para justificar tanto investimento. Agora, esse giro de quase 180 graus, ele é muito rápido. É surpreendentemente rápido, eficiente e, como a gente falou, traz um time legal de se ver jogar e muito jovem. Portanto, ele pode ter uma evolução longeva, né? Você está pegando aí jogadores que ainda não estão no próprio auge, a exemplo do Cole Palmer. Quando você olha para a média, jogadores eles costumam bater no auge com 27, 28, talvez até um pouco mais para frente agora com a extensão da longevidade das carreiras. Mas, enfim, cara, são ótimas notícias. É difícil hoje você encontrar uma notícia ruim do Chelsea depois de tanto tempo ser o contrário. Pois é, e eu acho que eu também tenho como resumo algo muito positivo o que está acontecendo. Pela pontuação, pela competitividade e também pela sensação. Dá uma sensação mesmo de que os jogadores estão sendo recuperados, valorizados, que aquele dinheiro gasto nos jogadores está sendo justificado pelo que eles estão rendendo. É muito difícil dar resultado tão imediato como depois da chegada do Enzo Maresca. Olha, por exemplo, o Klopp, como demorou a dar resultados no Liverpool e precisou, depois do Klopp chegaram os reforços, né? Primeiro chegou o Klopp, depois o time começa a ser montado. A mesma coisa com o Arteta no Arsenal, que chegou e que demorou também a recolocar Arsenal em G4 e brigar, e agora está brigando, ainda não levou um título, mas agora está brigando. O Manchester City do Pep Guardiola no primeiro ano deu água também, já era um time que mostrava que poderia ser competitivo, mas não competiu no primeiro ano. E eu acho que como grande exemplo tem o Manchester United, que gastou muito dinheiro na mais de última década, desde a saída do Alex Ferguson, e que não se reencontrou. Então o Chelsea poderia ir para o caminho do Manchester United, de gastar muito dinheiro e de não se achar como time e como clube. Como clube não sei ainda se é algo o mais sustentável, acho que não, acho que o que o Chelsea faz não é sustentável, a quantidade de dinheiro que gasta, a gente está falando aqui de 788 milhões no vermelho nos últimos 3 anos, isso não é sustentável, mas como time sim. Como o time está se encontrando e daqui a pouco pode ser que venda jogadores, que consiga revalorizar alguns e de amenizar esse rombo tão grande deixado. E dá para comparar até com o Tottenham, né? Que também há muitos anos está tentando se encontrar como time, chegar e tal. Em algumas temporadas ficou ali no G4, chegou até uma final de Champions, mas que também nunca deu a sensação que iria brigar. A sensação que dá é que o Chelsea pode brigar. Também vejo como positivo, obrigação pelo tanto que gastou, mas acho que não era obrigatório ser tão rápido como é. Então acho que esse é o principal ponto positivo desse Chelsea. Estou ansioso para ver o Estevão chegando.
Vamos ver como é que vai ser. E tomara que seja a história de um brasileiro que tenha minutos e consiga justificar ter minutos e não mais um que a gente olhe para trás e pense, pô, talvez ficar no Brasil mais um tempinho teria sido um pouco mais saudável para a carreira dele, porque é muito jovem e jovem não pode ficar no banco. Jovem tem que jogar e tomara que seja o caso do Estevão. É isso, Marcelo Beckler. Amigos e amigas, espero que vocês tenham curtido mais uma edição do nosso Fred e Beckler Explicam. Voltamos na próxima terça-feira, sempre às 11 horas da manhã, Marcelinho. E sem calvície. Até semana que vem.